Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Austin Caetano. Estou gravando mais um vídeo aí para o nosso canal e contando mais um testemunho, falando sobre profecia. Vou contar aqui para vocês uma profecia que eu recebi e nesse dia eu fiquei muito bravo, porque tem hora que você recebe umas profecias que você não quer receber. E aí tem hora que você quer brigar com Deus e não adianta, gente. Se você quiser brigar com Deus, você sempre vai perder. E aí eu vou explicar para você. Tava eu e minha esposa, Patrícia, e nós fomos numa igreja de um pastor amigo nosso, que a gente conheceu, o pastor Paulo César, aí a igreja é do sogro dele. E aí nós fomos lá em São Paulo, na Avenida Taliba Leonel, Igreja Cristo é Vida. E chegamos lá, um culto muito abençoado, um amigo nosso que ia ministrar, e terminou o culto, tal, belezinha. E aí, como o pastor João, o bispo João lá era muito usado por Deus, então eu falei para minha esposa, vamos lá, vamos pedir para ele orar por nós e vamos ver o que Deus fala com a gente. E aí o que que acontece? Nessa época eu morava em São Paulo e eu tinha morado aqui em São José dos Campos, quando eu trabalhava numa empresa, eu era gerente. E quando eu fui embora de São José dos Campos, eu saí muito chateado com essa cidade e falei, pô, nunca mais eu volto para essa cidade. Peguei birra mesmo e falei assim, nessa cidade nem Deus me coloca aqui de volta, nem Deus me coloca aqui de volta. Olha só o que eu falei, nem Deus me coloca aqui de volta, nem Deus me coloca aqui de volta. E aí estamos lá no culto, termina o culto, e aí o pastor João, o bispo João lá tá orando para todo mundo e tal, e a igreja lotada, lotada, lotada. Aí ele veio orar para nós. Aí tá eu e Patrícia lá, de mão dada, fecha o olho e tal, e ele tá orando por nós. E aí de repente, ele termina a oração e ele fala assim para mim assim, ó: Deus, ele vai fazer você dar uma volta muito grande e vai te jogar aonde você falou que nem ele te colocaria lá. Eu olhei para a Patrícia olhou para mim, saí dali revoltado. Falei, esse homem não tem nada de Deus, na carne. Nada, nada de Deus, na carne. Falou dele. Duvido. Eu não volto para São José. E saí dali jurando de pé junto que eu não voltava. Olha só o que Deus fez. Nós estávamos morando em Belo Horizonte, gente. De repente, nós estávamos morando em São Paulo. E aí, de repente, decidimos mudar para Belo Horizonte. Fomos morar na grande BH, lá em Betim. Ficamos morando lá uns 8, 9 meses. 8, 9 meses, quase um ano. E aí as coisas foi apertando, 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 até que você não conseguia mais. E aí o que acontece? Já tinha perdido tudo. Sabe o que é perder tudo? Tínhamos perdido tudo. Chegamos sem nada, só com a roupa do corpo. E adivinha onde eu vim parar? São José dos Campos, onde eu estou até hoje. E ele falou assim: quando você chegar em São José, a terra que você disse que você não ia voltar, que você até amaldiçoou, é lá que Deus vai te abençoar, é lá que Deus vai te prosperar. Então eu entendo uma coisa: eu estou num tempo profético com Deus nessa cidade. Deus falou que era aqui que Ele ia me abençoar. Eu estou numa cidade que eu não queria voltar. E vou falar um negócio para você. Eu tive cada experiência com Deus nesses últimos 10 anos que nós voltamos de Belo Horizonte, tem 10 anos. Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida. Eu glorifico a Deus. O que eu quero passar para você com esse testemunho é que tem hora que a gente quer medir força com Deus, e quando a gente começa a medir força com Deus, além da gente sofrer, se prejudicar e estar fora da nuvem, porque lembra do povo que estava ali no deserto? Aquele povo estava caminhando, gente, mas tinha uma nuvem que estava sobre o povo. À noite tinha uma nuvem, de dia tinha uma nuvem, à noite tinha uma coluna de fogo. E aquela nuvem e aquela coluna de fogo era como se fosse uma bússola, um GPS
que estava direcionando o povo, que estava conduzindo o povo. Talvez você que está vendo esse vídeo agora aí no YouTube, você de repente, por birra, você não quer ir para onde Deus quer te levar. Eu quero dizer algo para você, não tem nada melhor do que a gente atender a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, andar no centro da vontade de Deus. Porque Deus, Ele sempre vai ter o melhor. Imagine só, olha o que a Bíblia fala. Nós, sendo maus, dá boas coisas para o nosso filho, quanto mais o nosso Pai que está no céu. O que você acha que Deus ele tem reservado para a tua vida? Então, quando eu medi força com Deus, que eu não queria vir para cá, que na verdade nem era para mim ter ido para Belo Horizonte. Se eu tivesse vindo direto para cá, eu teria interrompido um tempo de luta, um tempo de sofrimento. Mas tem hora que a gente quer medir força com Deus e quer fazer as coisas do nosso jeito, Deus ele permite. Aí entra a vontade permissiva que Deus permite. Mas o propósito não muda. Ou seja, eu sempre falei, o ambiente que você está não muda o propósito que Deus designou para você. Você viu que eu estava em São Paulo, de São Paulo, uma estilingada, fui parar em Belo Horizonte, mas o propósito de Deus comigo era aqui. Ou seja, não iria funcionar em lugar nenhum. Então, o que eu quero falar para você é que, em vez de você ficar se desgastando, perdendo suas energias, gastando sua energia em locais que Deus não te colocou, corre para o centro da vontade de Deus. Escute a voz de Deus, peça orientação a Deus, peça uma direção para o Espírito Santo para você tomar suas decisões. E quando a gente toma, mesmo estando em São José, Deus nos abençoando, fizemos muitas coisas erradas por não consultar Deus, por não pegar uma direção de Deus, uma direção do Espírito Santo. E uma coisa que eu quero falar com você, eu tenho certeza que você vai vibrar com isso. Não tem nada melhor do que a gente tomar nossas atitudes orientado por Deus. Tome qualquer atitude debaixo da orientação de Deus. Irmãos, como que Deus fala, pastor? Ele pode usar os profetas, falando através de uma palavra, de uma profecia, de uma revelação, de um sonho, de um sinal. E Deus vai te conduzindo. E se você achar que um sinal que Deus te deu não é suficiente, peça o segundo. Porque a Bíblia diz que Gideão pediu sinal para Deus, Davi pediu. Davi, quando ele foi para a guerra contra os filisteus, ele falou assim para Deus, Deus, eu posso ir contra esses filisteus que estão descendo contra nós? Deus falou, pode ir que eu vou dar ele nas tuas mãos. Ou seja, ele pediu um sinal de Deus. E Deus falou, pode ir que eu vou pôr ele nas tuas mãos. Na parte da tarde, os filisteus vieram em outra tropa. E Davi, ele poderia ter levantado e falou, não, de manhã Deus me deu vitória, eu vou levantar agora e vou para cima. Não. Ele consultou a Deus de novo. E quando ele consulta a Deus, Deus fala para ele, eu vou dar ele para vocês nas tuas mãos, só que não vai por cima agora vai por baixo. Eu quero dizer para você que às vezes você está num ambiente, o propósito é o mesmo, às vezes só muda a direção, às vezes só muda a forma de agir. Você está entendendo? Você vê que de dia era uma nuvem, à noite era uma coluna de fogo, ou seja, era uma nuvem, era uma coluna de fogo, mas o propósito era o mesmo. Qual que era o propósito? Levar o povo até a cidade da terra prometida, a terra de Canaã, na terra que mana leite e mana mel. Então eu estou te dando esse conselho. Talvez você está aí, tipo assim, medindo força com Deus, não faça isso. Você vai gastar sua energia naquilo que não vai prosperar, não vai dar certo. Então corra para o melhor lugar, que é o centro da vontade de Deus. Então, Deus permitiu eu ir para Belo Horizonte, sofri muito lá, irmão. Irmão, cheguei a dormir dentro do carro, morar no carro. Mas por quê?
porque eu quis. Se eu tivesse, de repente, vindo para cá direto, eu não teria passado, talvez, por esse aperto. Então, em vez de você ficar gastando energia naquilo que Deus não está, gaste a sua energia naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus tem um propósito na tua vida. E eu tenho certeza que o nome dele vai ser glorificado de uma maneira sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe você. Se inscreva aí no nosso canal, acione o sininho, porque sempre a gente está postando alguns testemunhos fortes que Deus tem feito conosco através de nós, da nossa família, e eu tenho certeza que Deus ele vai também te trazer experiências tão sensacionais como ele tem feito na minha família. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa e Deus abençoe a tua família, tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.